Família Atitude, aqui é o Wilkley, estou mais uma vez aqui com vocês no podcast da Família Atitude. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais para darmos início aqui no currículo Hombridade. A partir de hoje iremos falar curso a curso. E o curso de hoje é o Homem ao Máximo, é o curso inicial desse ministério maravilhoso que tem impactado a vida de homens ao redor do mundo. Eu estou aqui hoje com o Tiago Guadagno e com o Bruno. Se apresenta para a gente aí, Tiago. Bom, pessoal, prazer aí estar aqui com você, o Wilkley, meu amigo co-líder Bruno. Como o Wilkley falou, me chamo Tiago Guadagno e eu tive o prazer de conhecer o curso Homem ao Máximo e realmente eu colhi frutos, estou colhendo e vou continuar a colher frutos maravilhosos desse curso. Maravilha. E aí, Brunão, fala com a gente. Bom, como o nosso irmão falou, eu sou o Bruno e é um prazer muito grande estar aqui também para falar um pouquinho mais desse curso maravilhoso e que é um curso que transforma de verdade os homens. E o que eu queria saber de vocês é o seguinte, Tiago, você foi líder agora, né, nesse semestre. Mas antes da gente ser líder, a gente passa uma experiência de aluno, né, sentado na cadeira ali. Bem, o que te trouxe ao curso? Como é que você conheceu o curso Homem ao Máximo? Bom, o curso ele tem uma importância muito grande para mim, né, Wilkley? A gente sabe que a carreira cristã, como o apóstolo Paulo bem disse, ela tem vários estágios, várias fases, e em alguns momentos a gente pula alguma etapa da nossa vida, né? E quando eu tive conhecimento do curso através de um amigo, ele também ia fazer o curso de Homem ao Máximo e ele me convidou. Então, quando eu tive essa apresentação, e aí logo me impactou o nome, né? O Homem ao Máximo, a gente procura todo mundo ser o exponencial no trabalho, ser o exponencial na família, o exponencial na igreja. Isso já me chamou a atenção e automaticamente eu entendi também que eu precisava estar envolvido com alguma coisa que de fato fizesse a mudança na minha vida, que fizesse sentido, não só nos cultos ou célula, mas algo que me trouxesse um crescimento maior. Então, eu tive o interesse por conta disso. E foi maravilhoso. E aí eu fiz a primeira turma, né, do Homem ao Máximo, foi a minha primeira experiência do curso Hombridade, da currículo Hombridade. E eu, cara, tive minha vida transformada, de verdade. Eu achando que eu estava fazendo tudo correto, eu achando que eu estava dando o meu 100%, é como um atleta, né, que corre, mas ele precisa ter uma meta, ele precisa se vencer todos os dias. A carreira cristã eu costumo dizer que não é um leão que você mata, igual Davi matou um leão durante a vida dele, mas é um leão a cada dia. É um gigante que a gente mata todos os dias. Então, e aí foi essa minha primeira experiência. E logo em seguida eu também me vi no chamado, na responsabilidade de transmitir isso a outros. Eu me vi naquele versículo de Isaías que fala a quem nós enviaremos, né? Se não, quem é que vai pregar se não há quem enviar? Então, me coloquei na disposição porque eu entendi a responsabilidade e a importância desse curso na minha vida. Você entendeu o eis-me aqui, né? Foi quando você colocou eis-me aqui. Porque assim, o roteiro do curso é muito legal. O roteiro que se chegou, né, durante muitos anos na Universidade da Família, foi um roteiro muito, como eu posso dizer, ele atinge um alvo bem específico. Sim. Que é a essência do homem. Sim. Então, essa essência, poucos têm acesso. Às vezes você está numa roda de amigos, você faz um papel. Você está na família, em algum momento, você faz um papel. Né? Você está no trabalho, você tem que exercer um papel. Não que sejamos falsos, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que a gente exerce algumas funções em alguns determinados lugares. E eu sempre entendi que faltava algo a mais. A gente sabe que falta algo a mais, mas como é que a gente vai se despir? Como é que a gente vai se expor a esse ponto? E o curso, o Homem ao Máximo, ele trata exatamente disso. Ele vai no cerne, ele vai na essência do homem, ele toca em pontos que não é comum no dia a dia. E eu acho que é interessante, eu tenho falado aqui, né, muitas vezes, a gente já teve a oportunidade de fazer outros podcasts com outros convidados, nós não falamos especificamente do Homem ao Máximo, falamos de todos os cursos, falamos do currículo no geral.
Mas o Homem ao Máximo, esse livro virou um best-seller, né? O pastor Edwin Lewis Cole, quando ele, na década de 80, foi inspirado por Deus para escrever esse livro, ele teve assim, uma unção muito grande. E você vê que nós já passamos 4 décadas aí, e esse curso, ele cada vez mais vai progredindo, vai alcançando mais pessoas, já alcançou milhares de homens ao redor do mundo. Então, assim, nós somos privilegiados de ter sido alcançado. E a cada dia nós tratamos, né, as nossas feridas que nós temos. Como o apóstolo Paulo diz, assim, o espinho na carne, todos nós temos um. E esse espinho na carne, o curso nos ajuda a tratar, a criar ferramentas para saber lidar com isso. São essas ferramentas que, como você disse, que você tem que ter uma para cada situação que você vive, uma para cada local. É uma no núcleo familiar, é uma com os familiares, é outra no seu núcleo de trabalho, de amizades, na própria igreja. Então, nós temos que ter várias ferramentas. Eu tenho um psicólogo, né, que eu faço acompanhamento com um psicólogo. O psicólogo hoje é algo que todo mundo eu aconselho que tenha, porque nós vivemos dentro de uma sociedade muito agitada. Então, assim, é uma pessoa com quem você possa confiar, e de preferência que seja um cristão, porque professe da sua mesma fé, que ele vai utilizar de ferramentas também à luz da Bíblia para poder te ajudar. E tem sido muito bom para mim, para a minha vida, inclusive ele acompanha a minha esposa, meus filhos, tem sido algo assim muito relevante na nossa vida. E ele diz que é o seguinte, nós temos que ter um disjuntor para cada situação na vida. Eu estou no trabalho, ok, saí do trabalho, eu desligo esse disjuntor, eu ligo o disjuntor de casa. E por aí vai afora. Então, essas ferramentas que nós adquirimos aqui no curso, ela vai nos facilitar justamente nessas situações, né, que nós enfrentamos no dia a dia. E a gente tem que ter isso muito latente na nossa mente, senão, em algum determinado momento, a gente joga tudo no liquidificador e mistura. E aí que cria os problemas. Aí começam os problemas de relacionamentos e daí as coisas vão aumentando. Mas deixa eu ver com o Bruno aqui também, como é que foi essa introdução do Bruno com o currículo Hombridade aí, começou com o meu máximo, né? Bruno já fez como aluno, agora foi o líder do Thiago, né? Essa dupla dinâmica aí, a dupla do azul, nem combinaram, mas estão de azul, hein? É verdade. Os caras estão em tanta sintonia que vieram de azul. Sintonia total. Isso aí que é legal. Mas fala aí, Brunão, como é que foi isso aí para você, esse teu contato com o meu máximo? Bom, eu e minha esposa, a gente estava fazendo o curso de casados, né? E aí tinha um irmão nosso lá que estava fazendo a dobradinha. Ele fazia de manhã o Homem ao Máximo e o Casados à tarde. E toda vez que ele chegava no Casados, ele dava um testemunho do curso. Eu falei, caraca, já tinha ouvido falar, mas não tinha me interessado muito ainda, né? E toda vez que ele chegava, ele falava alguma coisa. E falava, eu falei, caramba, esse curso deve ser transformador. E ele falava com brilho nos olhos. Aí, minha esposa já tinha feito a inscrição dela há 2 anos, estava na fila do Mulher Única, e ninguém chamava. Eu falei, vou fazer esse curso. Me inscrevi, me chamaram. Aí eu falei com ela conseguiu entrar também no curso dela, no Mulher Única, que é muito, muito bom. E aí eu fui fazer o curso a primeira vez no ano passado. Que curso transformador. Eu vi que eu era totalmente o contrário do que é o Homem ao Máximo. Eu tenho 3 anos de convertido, né? Me converti no último domingo antes da pandemia, dia 8 de março de 2020. E aí, de lá para cá, Deus virou uma chave na minha vida que eu mergulhei. Então, a gente serve em outros ministérios também. E aí, o livro mexeu muito comigo, né? Porque cada lição, como o Thiago falou, né? Cada ponto ali que vai sendo tratado, cada ponto que vai sendo tocado, e você olha e fala, caraca, eu faço isso aqui, eu faço brincadeira com a minha esposa em casa. Brincadeira boba, né? Achando que é normal. Achando que é normal, mas aí tem uma lição que fala justamente sobre as brincadeiras, né? Que a esposa coloca a mesa e ele vai fazer uma brincadeira da comida. Eu falo, caraca, como eu sou falho. E aí começou a virar algumas chaves. E aí eu falei, não, eu tenho que continuar esse curso. E o meu antigo líder, né, fez um convite no final do curso e falou, cara, tu tem um perfil, e aí, quero te fazer um convite. Quer ser líder de Homem ao Máximo? Aí eu cheguei em casa, falei, todo feliz com a minha esposa, né? Aí ela, vai? Eu falei, vou. Aí eu aceitei. Aí já vim fazer o curso de liderança e falei já com o líder. Falei, me dá um curso, me dá uma liderança também. E aí ele, calma. E aí me colocou de colíder do Thiago. Vamos devagar. Cara, que benção. E mais uma vez o livro falou muito comigo.
E agora eu estou com uma turma já Preparada para o próximo semestre. Amém. Então, e o importante é vocês tocarem nesse assunto, o Tiago também tocou, que ele fez como aluno e sentiu a necessidade de botar isso para frente, sim, levar outras pessoas para ser um instrumento de Deus, né? Porque lá em Mateus 28, Jesus vai dizer para que nós cumpramos o ID, viemos a cumprir o ID. O ID de Jesus é isso, é a gente, o que recebe, compartilhar. O que adianta a gente reter, se a gente não compartilha? É compartilhar as boas novas. Então, assim, é claro que o curso, ele é muito importante, porém, ele é todo pautado na palavra de Deus. O mais importante é a gente sempre, né, relembrar isso e tá sempre retificando sobre isso aqui, dizendo, olha, o curso não é algo que foi tirado apenas da cabeça de um homem. Ele foi inspirado por Deus para escrever sobre temas, porém, a base da Bíblia. A Bíblia é toda a base do curso. A gente o tempo todo cita a palavra de Deus. E aí, quando eu falei a questão de Mateus 28, quando Jesus nos determina, né, nos designa o ID, é justamente isso. E nós hoje temos o privilégio de ter uma ferramenta para cumprir o ID, de uma forma, vamos dizer assim, mais produtiva, de uma forma mais sábia, né? Porque nos ajuda a adquirir um conhecimento para utilizar. Por exemplo, não sei se vocês já têm discípulos, como célula, quando a gente tem discípulos. Aquele que tem discípulo, quando você vai discipular, que você faz o curso ao meu máximo, que ferramenta tu tem na mão para discipular alguém? Então, assim, é algo que é exponencial na vida do cristão. E o currículo, ele é de uma grandeza que, quando eu comecei a fazer, quando eu contei para vocês aqui nos bastidores, eu era de uma outra denominação, já procurava, não sabia que tinha aqui na Atitude, eu vim aqui, comecei a fazer o CRAU, que também faz parte do Ministério da Família, e eu já tinha feito casado, e os pais para toda a vida, já tinha liderado esses ministérios, e aí eu procurava o homem ao máximo junto com um amigo, irmão em Cristo, e aí eu encontrei aqui, comecei a fazer, me apaixonei e, cara, mergulhei profundamente, e cada curso, eu sempre falando para os irmãos, com aquela turma que a gente segue, né, até o 11º curso, eu segui nessa turma, e falando, cara, cada curso desse aqui eu estou tirando as cascas, os espinhos, sabe, se despindo da gente mesmo, é que o apóstolo Paulo fala numa das cartas dele, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é para a gente voltar à essência, à originalidade do que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Tanto é que o slogan do curso é imagem e semelhança a Cristo são sinônimos, né? A hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos também. Então, a gente pega isso e entende que esse curso nos faz resgatar essa essência. E aí, a gente, quando vai, né, sentar aqui para o podcast, a gente dá uma folheada e tudo mais. Eu estava dando uma olhadinha hoje e estava dando uma olhada nos 2 primeiros capítulos, né, que a gente fala sobre uma sentença forte e impedidos de entrar em Canaã. E aí, ele estava explicando a situação, o Edwin vai explicando aqui a situação toda, né, de que, como é que ele começou o curso, o porquê que ele começou, ele estava indo, né, em viagem, ele fazia viagem itinerante, ele era um pregador itinerante, viajava muito, e Deus foi tocando ao coração dele, foi aí que ele começou a escrever o livro, e aí Deus deu uma sentença forte a ele, e compartilhou com ele, no coração dele, sobre os 5 pecados que impediram o povo de entrar em Canaã. E não é diferente nos dias de hoje. Nós, nos dias de hoje, vivemos isso. E eu queria ver com vocês aqui, de quando vocês fizeram, ou vocês ministrando, porque o co-líder ministra também, né? Sim. Tem lição que ele vai ministrar também, e tem que estar ligado nisso. Lá em 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 10, deixa eu pegar aqui a ajuda dos universitários aqui, que é a Bíblia Online. A Bíblia Online ajuda. Aí, eu estava meditando nesse texto hoje, e o apóstolo Paulo, assim, ele sempre foi muito contundente em tudo aquilo que ele colocou na palavra de Deus, né? Por isso ele é o maior escritor dos evangelhos. É verdade. Hoje, né? Paulo é uma referência. Uma referência para todos aqueles que gostam de ler, de estudar. A gente aprende muito com o apóstolo Inclusive, Paulo. teve uma vida brilhante, uma vida dedicada. Uma vida totalmente... Ele abriu mão do futuro que ele tinha no ministério. De celibato mesmo. Exatamente, no Império Romano. De tudo para poder viver para Cristo mesmo. Exatamente. Cristo mesmo. Exatamente. E essa carta do apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 6 ao 10, diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós que não cobicemos coisas mais. Aí ele fala sobre a cobiça, como eles fizeram.
Não sejam idólatras, está falando sobre a idolatria, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. E aí vem a imoralidade e tudo mais, as práticas, né? Aí ele vai falar diretamente da imoralidade. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor, a murmuração. Então, os 5 pecados que impediram o povo de entrar em Canaã é citado nesse texto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 6 ao 10. É a cobiça, a idolatria, a imoralidade, pôr o Senhor à prova é a murmuração. E aí eu vejo que, todas as vezes que eu vou ministrar o homem ao máximo, os testemunhos são impactantes. Essa aula aí, ela já dá uma chacoalhada em todo mundo. E eu queria, Tiago, que tu compartilhasse ou algo que você vivenciou, tá? Ou algo que você ouviu um relato dentro da tua turma. Então, antes eu queria só fazer uma breve explanação. O ser humano, ele carrega um DNA de comodidade na sua maioria dos casos, né? A gente se adapta ao estilo de vida familiar, a gente se adapta ao estilo de namoro, noivado, casamento, criação de filho, trabalho. A gente entra meio que num processo automático. Isso faz parte da genética humana. E se não houver uma quebra desse ciclo, ele vai se manter até o final da vida desse ser humano. Então, quando a gente começa a buscar algo de melhor, a gente começa a querer produzir algo melhor e acima, e a gente começa a ser impactado, a gente começa a sair da zona de conforto, a gente é conflitado, a gente é confrontado. E como esse manual, que é o Homem ao Máximo, ele é baseado na palavra de Deus, ele tem um efeito poderoso. Ele não é uma ideia que nasceu somente no coração de um pastor. Ele é uma ideia que nasceu no coração de Deus, porque a base dele é a Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma. Do mesmo jeito que a palavra foi usada para criar o universo, ela também é utilizada para transformar o homem. Então, quando o homem está num ciclo de mentira, às vezes ele não percebe que está num ciclo de mentira. Já está enveredado pelo pecado. Ele recebe uma ligação: oi, você está onde? Não, estou aqui. Não, ele não está ali, ele está em outro lugar. Mas a correria, estou chegando, ele nem saiu de casa. É um sinal que a gente atravessa, é uma negociação que você deveria ser mais claro. Fica escuso. Então, é a esposa que você não dá o amor que ela merece. É o filho que não recebe o carinho que tu tem que dar, a atenção que você tem que dar. E aquilo é normal, porque tu viu teu pai fazendo isso, sim, você viu teu avô fazendo isso. Então, qual o problema de você também repetir isso daí? Então, qual é o parâmetro, qual é o modelo que o ser humano tem que seguir? Eu acho que o impacto maior que a gente sofre é quando a gente pega a nossa história e compara ela como ela é com como ela deve ser. E eu acho que o livro, ele leva a gente para essa realidade plena. Ah, mas não preciso ser tão... Na época, a gente teve uma brincadeira lá, que as esposas estavam fazendo mulher única e os homens, homem ao máximo. E aí, no final, alguém esqueceu alguma coisa numa confraternização, aí uma delas brincou: esse homem aí não é o máximo, é o mais ou menos. Então, assim, elas aproveitam porque elas esperam de nós isso. Sim, e um desses temas, aí já entrando... Exatamente. E aí, já entrando na tua pergunta, a reclamação das esposas e da sociedade é que o homem exerça o papel dele, que muitas das vezes não é exercido da melhor maneira. É sempre o meia boca, é o mais ou menos, é meia verdade, é meio atendido. E quando a gente começa a entender que nós precisamos quebrar o paradigma, quebrar o modelo que nos foi apresentado de alguma maneira. Ah, mas o meu modelo de pai é legal, ótimo. Meu modelo de marido é top, bacana. Mas se eu não entender que eu tenho o meu DNA, a minha genética, o meu perfil, e que eu preciso melhorar aquele padrão
que me foi apresentado, independente do nível dele, é o nível bom, o nível ruim, nível médio, em todos os níveis nós podemos melhorar. Com certeza. Comparando de novo com o atleta, né, em cada um na sua modalidade, o atleta ele precisa se vencer todo o tempo. Ele precisa romper o limite dele o tempo todo. Ele precisa romper o score. Né? A gente sabe aí que toda hora tem um atleta vencendo o outro, aquela meta sendo batida, aquele nível que alguém chegou até o nível 3, o outro vai até o 3.1, outro depois... Então, a gente busca isso na vida. E isso está dentro de nós, isso está dentro de qualquer ser humano, buscar melhorar. Mas quando o comodismo entra, cara, quando a gente se convence de que o que nós estamos entregando é o suficiente, eu acho que é quando o ser humano deixa de crescer e ele deixa de prosperar. Ontem eu tive uma conversa, só para finalizar aí sobre a tua pergunta, ontem eu tive uma conversa com um amigo meu e ele esteve aqui, é um amigo, tem muitas posses lá em Maceió, e aí ele esteve aqui na Atitude. E ele falou, poxa, Tiago, eu gostei muito, porque a igreja aí não oprime as pessoas a serem pobres. Porque, às vezes, a fé cristã, para algumas pessoas, eles trazem da sua essência familiar de que, para ser cristão, eu preciso ser pobre. E a Bíblia é totalmente contra isso. A Bíblia ela te direciona a tu ter uma vida em abundância. No curso de comunicação, a gente tem uma lição que fala sobre isso. Exatamente. O cristão ele não tem que ser pobre. Porque se Deus é dono do ouro e da prata, ele nos chama de filho, nós somos o que dele? Herdeiros. Exatamente. Nós temos direito. Se nós temos direito, estão escondidos, a gente tem que fazer a nossa parte de buscar isso. Uma hora ele revela. Exatamente. Cada um dentro da sua profissão, do seu trabalho, daquilo que Deus, né, te capacitar para fazer. Agora, a síndrome do pobre coitado. Eu só vou jejuar, orar, cuidar das coisas do reino, não. Orar mais ação, é a oração, é a gente orar e agir, justamente para buscar uma vida melhor. É pecado dar uma vida melhor para os nossos filhos, botar num bom colégio, ter um bom carro, uma boa casa, né, ter um bom plano de saúde, você ter uma vida confortável, poder viajar, quiçá uma vez por ano, com a sua família, tirar umas férias, não. Agora, é pecado você fazer coisas escusas, você fazer de uma forma de qual não agrade a Deus. Aí, isso é pecado. Ou seja, se você tiver amor ao dinheiro, é pecado. E os primeiros capítulos, os dois tratam exatamente sobre isso. Que é quando a gente é confrontado por o vermelho é vermelho, o preto é preto. Ah, mas espera aí. Tá, mas ele pode ter um tom um pouco diferente para cada um, ok, mas ele não vai deixar a essência dele. Se for erro, é erro, se não for, não é. E ponto. Então, esses dois primeiros capítulos, eles dão um baque, eles confrontam, nos confrontam, porque ninguém gosta, como você falou, ninguém gosta de ser confrontado. O confrontamento, ele te faz pensar, o confrontamento, ele te faz mudar, ele te altera de alguma maneira. E aí basta cada um querer saber se altera positivamente ou negativamente. E os dois primeiros capítulos, ele mostra exatamente para a gente tratar o que é pecado como pecado. Ele mostra que a gente precisa ter a consciência de que o controle é nosso. O controle não é o do próximo, não é o do outro, o controle é nosso. Nós nascemos para controlar e governar. O primeiro legado, a primeira autoridade que Deus deu para o homem foi controle, governe. Controle você e depois você controla tudo que está ao seu redor. E quando a gente não controla a nossa mente, e aí a gente fala sobre alimentação, sobre educação, sobre cuidado pessoal, a gente vai falar sobre trabalho. Eu acho que quando a gente não se controla, a gente não consegue viver a vida extraordinária que Deus tem para nós. Ou seja, ver todo o potencial daquilo que Deus nos criou para viver. Exatamente. Essa que é a grande verdade, o grande X da questão. Sim. Bruno, o Tiago falou um pouco aí sobre essa parte, eu queria tocar num assunto aqui que também para mim é muito relevante. A gente lá no capítulo 3 da lição fala sobre a síndrome da Playboy. Essa síndrome da Playboy nada mais é do que literalmente falar sobre pornografia. E hoje é algo que ele está muito latente no meio cristão. Sim. Porque as pessoas que são cristãs estão se amoldando ao modelo secular. E ao contrário, aquele que ainda não se converteu a Jesus, não conhece a Cristo, eles têm que nos olhar como uma referência. E eles têm que se amoldar a nós. Porque nós devemos fazer o quê? Exalar o bom perfume de Cristo, né? Nós devemos ser
a imagem e semelhança de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em palavras, mas também em atitudes. Não adianta só pregar e não viver, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas lidas. Então, as nossas atitudes são. Então, assim, nós temos o celular à mão. Nós estamos aqui. Tiago é um empreendedor hoje, trabalha no ramo, né, de futebol, de esporte. A todo tempo você está com o celular na mão. Participa de vários grupos. Sim. Grupos de pessoas que são seculares. Grupos dos teus amigos de infância, que a gente não perde, a gente acaba tendo outros trabalhos, outras coisas, a vida muda um pouco, mas você tem da escola, do teu condomínio, enfim, são N tipos de grupos, e esses grupos acabam mandando mensagens, e mensagens essas que nós, como cristãos, temos que bloquear. E aí a síndrome da Playboy vai falar sobre algumas coisas que é pertinente ao quê? Que nós recebemos na palma da mão hoje, que é a pornografia. E a pornografia, ela é vamos dizer assim, uma das coisas cruciais que tem afetado a humanidade hoje. Isso tem causado muitas separações, porque os homens passam a não procurar suas esposas. Existem mulheres também viciadas em pornografia, mas a gente está falando especificamente dos homens. E nesse curso aqui, ele aborda isso bem a fundo nesse tema. Quando ele aborda isso, eu acho que é muito pertinente que ele toca num ponto que nós devemos falar mais isso dentro da igreja. Aqui ele diz, num dos adendos que ele fala aqui, ele fala assim, nesta era moderna, adotamos uma visão psicológica do evangelho. E nesse processo, eliminamos a palavra pecado de nosso vocabulário. O Tiago até falou um pouquinho antes aqui, nesse tema aqui, as pessoas dizem que tem um problema, mas para nós cristãos isso não é um problema, é um pecado. Literalmente é um pecado. A pornografia é um pecado. Porque você passa a cobiçar, é um tipo de cobiça, de idolatria. Cobiça, idolatria, você quer ter aquilo que não é seu. E aí você começa a imaginar, a sua mente vai começar a imaginar coisas. E você vai começar a colocar essas coisas em prática de uma forma impura. Se é impura, ela já entra para a parte da imoralidade sexual. É mais um pecado. Então você vê que a pornografia ela vai abrangendo vários desses pecados que impediram o povo de entrar em Canaã. Queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente, meu irmão. Vamos lá. Essa é uma lição que falou muito comigo. E aí, como é que Deus vai fazendo as coisas, né? Eu estava em casa colocando minha roupa e Deus falou assim, eu vou te preparar porque você vai dar o exemplo que o pastor Josué falou num culto. E aí, é exatamente o que eu vou falar agora, né? Nós somos homens, natureza humana. Vai passar uma mulher bonita do lado, naturalmente a gente vai olhar. E aí, uma vez ele falou assim no culto, ele falou assim, sabe o que eu faço? Eu olho para o rosto. E é isso, é a gente valorizar quem está conosco. É a gente saber que a nossa esposa está lá, nós somos fiéis a Cristo. E porque eu sou fiel a Cristo, eu sou fiel à minha esposa. Se eu estou com ela, se eu escolhi estar com ela, e se nós somos uma só carne, igual fala bastante na lição lá do Casados, por que eu vou olhar? O que eu vou ganhar olhando? Verdade. O que eu vou ganhar fazendo? Hoje, eu não tenho necessidade nenhuma, não tenho Instagram, não tenho Facebook. A única rede social que eu tenho é o WhatsApp. E aí, o que você falou é verdade, tem muitos grupos que eu não participo. Outros grupos de trabalho, a gente não tem como sair. Então, assim, é uma questão de difícil decisão. Uhum. Né? Por quê? A gente tem que se portar como cristão. E aí, em cima disso, eu dou até um testemunho num curso que eu fiz. Eu sou militar, e eu fiz o curso ano passado, eu dei esse testemunho no curso. A gente estava almoçando, e aí a roda dos alunos. Chegou um rapaz na minha frente, pegou o celular, e falou assim, olha a mulher que eu dormi ontem. Mostrou para o cara do lado. E aí mostrou para o outro. Quando ele foi virar para mim, eu o tempo inteiro abaixado com a cabeça, comendo, e aí quando ele foi virar para mim, o outro aluno que me conhecia minha conduta, falou assim, pô, cara, tá maluco? O 04, pô, é cristão, você não é com ele não, cara, tá doido, respeito o cara. Eu não precisei falar nada naquele momento. E aí ele, caramba, pô, desculpa. Então, assim, o que você falou é verdade, né? Tem até uma lição que fala mais para frente, e que nós somos a Bíblia que os outros vão ler. Então, não adianta a gente falar, não, porque eu faço isso, não, porque Deus me mostrou tal coisa e tal, se você vive ao contrário. É verdade, porque o teu exemplo
no dia a dia já fez o quê? Com que constrangesse aos outros e já fizesse o quê? Uma ressalva com esse amigo que, de uma certa forma, não te conhecia mais de conviver contigo. E ele se sentiu constrangido, porque é justamente isso, é a tua conduta, a tua postura. Olhar, todo mundo vai olhar, mas quando olhar, olhe nos olhos. Sim. O pastor Josué fala muito isso. Eu tive um pastor também que, num congresso, não lembro qual, falou que justamente quando você sentar para conversar com a mulher, a gente tem que olhar dentro dos olhos, porque não adianta, o homem ele peca pelo olhar já. Por isso que Jesus disse, se você olhar, já está pecando. Se pensar, está pecando. Dirá no olhar. Então disse assim, arranca seus olhos. Sim. Então o que está dizendo? Não olha. Se é isso que te faz pecar, não olha. O pensamento está te levando para esse lado, não pense nisso. Então, esse tipo de situação que nós colocamos aqui, desse tema que é abordado, chamado Síndrome da Playboy, que nada mais é do que a pornografia, ele faz o quê? Ele te faz imaginar coisas. Então, se te faz imaginar, o que você tem que fazer? Levar o teu pensamento, que vamos para a Bíblia. E não é à toa, né, que a gente na igreja, homem trata com homem, mulher trata com mulher. Isso aí. Homem discipula homem, mulher discipula mulher. E a melhor coisa que tem é essa. Sim. Amigo, é líder de célula? Chama sua esposa para discipular uma mulher. Acabou, não tem história. Mas eu queria conversar em você em particular. Tudo bem, me chama minha esposa aqui. Mulher me chamar para conversar em particular, vai conversar comigo com a minha esposa. Sim. Não tem. Nós somos homens, somos de carne. Hormônio não se converte. A verdade é essa, gente. O hormônio não se converte. Por mais que nós sejamos temente a Deus, tenhamos uma aliança com Cristo, uma aliança com a nossa esposa, o hormônio não se converte. José, lá no Potencial, a gente estuda sobre isso, no Poder do Potencial. José foi tentado. Por quem? Pela mulher de Potifar. Segundo historiadores, a mulher de Potifar devia ser uma mulher dessas aí, imagina uma madame dessa linda, toda bem cuidada, tinha tudo à mão. Para ter ideia, quem vivia no palácio com ela, os homens que cuidavam dela, eram eunucos. Eunucos eram os castrados. Então, não podia ter acesso. Ela encontrou José, que era um rapaz bonito, um rapaz bem cuidado. Ela seduziu José. José fugiu. Por isso que quando a Bíblia vai dizer foge da aparência do mal e resistir ao diabo, ele fugirá de vós, é justamente isso. Esse fugir da aparência do mal são essas tentações. Diz que a capa de José ficou nas mãos dela, ela ainda acusou José. Imagina nós, meros mortais. José passou por 13 anos de sofrimento. Quem de nós aqui tem essa resiliência? José é uma inspiração de resiliência, de perseguição, de sofrimento, e calado, e o tempo todo com a fé ativa, crendo que Deus tinha um propósito em tudo isso que estava acontecendo. O interessante é que José ele tinha um nível de consciência muito alto, né? Às vezes a gente não percebe tanto, a gente acha que só em ouvir uma palavra ou estar em algum local é o suficiente. Não. E não é. Eu sempre tento me conscientizar primeiro, em que nível de consciência eu estou naquele momento. Será que eu estou no nível de atenção plena, de foco? José, ele sabia exatamente aonde ele estava, por que ele estava e para onde ele iria. Então, isso conservou José. Esse nível de consciência plena, um nível alto, é isso que eu acredito que todos nós devemos ter. É um nível pleno de saber o que nós estamos fazendo ali, o porquê esse curso é importante, como que eu devo me comportar, qual é o nível de comprometimento que eu tenho que ter com ele. Porque é disso daí que depende o meu sucesso ou o meu fracasso, em qualquer área da minha vida, familiar, sentimental, emocional, financeiro, profissional. Então, ter esse estado de alerta o tempo todo. O homem ele nasceu em guerra. O homem, o processo da geração do ser humano, ele é um processo de luta, de competitividade. Né? Desde da fecundação, é um processo que ele tem tudo para dar errado, mas ele acaba dando certo. Né? Então, a gente sabe que isso aí vai ser até o final da vida. Então, e aí a gente entende com tudo isso aí que você está falando, Tiago, que uma das lições também que fala um pouco aqui, fala sobre 10 ordens ou simples sugestões. O que acontece? Por que a gente acaba desobedecendo? Porque a gente acha que Deus nos sugeriu, não deu ordens. Foram ordens dadas. Por exemplo, o pecado entrou no mundo porque Adão não obedeceu a ordem. Ele achou que era uma simples sugestão. A ordem dada foi não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E foi lá e comeu.
Se ele entendesse isso, arrisque e obedecesse essa ordem, talvez a humanidade tivesse se desenrolado de uma outra forma. Porém, todas as coisas estão no controle de Deus, a gente não está aqui para julgar nada. Mas, porém, a gente tem que entender que Deus nos ordena primeiro, que nós amemos. Amar é uma ordem. Deus ordena que nós nos arrependamos. Pecou? Todo ser humano peca. O próprio Jesus, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ainda assim, Deus, na sua onisciência, né, sabendo que a humanidade é falha, ele ainda, por misericórdia, bondade e graça, deu o seu Filho único para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso nós temos que ter o quê? O arrependimento, se arrepender. Outra coisa que é um lema do curso também, que está em 1 João 9, é se arrepender, quando o Pedro fala sobre isso, o arrependimento, para a gente ser perdoado dos pecados, mas fala também sobre a questão de nós confessarmos, é uma outra ordem, Deus ordena. Tiago, teu xará da Bíblia, fala lá em Tiago 5,16 que nós temos que confessar para ser curado. O falar é libertador e quando nós confessamos, nós somos curados. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da ordem, que vocês entenderam aqui sobre isso, o que passaram, talvez tenha tido um testemunho, teve um cara no curso que entendeu isso bem literalmente. A gente não pode dar muito spoiler, né, sobre o curso, mas, assim, o que é legal para quem está nos ouvindo agora, saber, nesse bate-papo nosso aqui, é que o tempo todo você tem liberdade dentro do curso também. Ali é um local maravilhoso, é um ambiente fantástico, onde a gente cria uma amizade, cria uma cumplicidade, é um local maravilhoso. Eu acho que o ambiente do curso, ele realmente propicia tanta coisa boa para que você tenha liberdade de compartilhar os teus problemas, ouvir os problemas das pessoas também. E a gente aprende muito. Às vezes a gente pensa, meu problema é grandão, aí eu falo, o meu tamanho do meu problema aqui. Não. E aquilo ali te desarma de uma certa maneira ou te faz você ter uma consciência de que você precisa melhorar e mudar. Então, essas ordens aí, a gente teve... o nosso curso ali tem muitos militares, né? E aí, no primeiro dia, o curso nos orienta a dar uma... Eu também fui fuzileiro, fiquei um tempo lá, 5 anos. A gente sabe como é que é a regrinha, né? E aí eu tive que... só que aí, com o passar do tempo, o cara vai ficando já... Vai largando, né? O militar começa todo... Popuda. Chegando cedo, todo alinhado. Depois o cara já começa a largar, barba por fazer. Chega a hora que quer, falta. Ele já começa... E é exatamente isso que acontece. Foi como eu falei, com as nossas vidas é assim também. A gente começa ali numa pegada muito forte, depois a gente vai largando. Essa é a verdade. A gente larga com a esposa. No namoro, cartinha, te amo, vou te levar, aí leva para o restaurante, faz uma graça, mas e depois? E isso acontece comigo. Sim. Isso acontece com todos nós. Porque é natural, como eu falei, é natural do ser humano. E como é que a gente desperta para isso? Meu amigo, a gente precisa... Hoje tem o personal para tudo, né? O personal styler, o personal físico, o personal da mentoria financeira, que é legal, isso é ótimo e tem que fazer. Sim, claro. O coach, para quem pratica esporte, o coach financeiro, o coach de empreendedorismo, ótimo. Mas e o coach pessoal, do teu caráter, da tua essência? Quem é o coach nosso? Quem é o que puxa a nossa orelha e fala, quem vai puxar minha orelha? Como assim? Eu não vou dar liberdade para ninguém nisso. O cara vai me corrigir, me repreender. Dizendo que eu estou em pecado. Não tem. E aí eu tive que... A gente tem que dar uma dura lá, né? Pessoal, 8 horas é 8 horas, 7 é 7. Então, e se atrasar aqui, a gente vai fazer isso e começa a expor. A gente tem que expor isso e a pessoa começa, caramba, eu estou errado. Ela começa a enxergar algo que ela não enxergava. Ela começa a ver algo que ela não via. Porque ninguém fala, ninguém tem coragem de falar. E o curso nos orienta a isso. E essa ordem de Deus, ela transformou muita gente ali dentro do curso. Nós vimos vidas chegando de uma maneira e agora, ao final do curso, completamente transformadas. O pessoal que estava ali num sono espiritual terrível, que tu via, era notório.
O cara hoje, meu amigo, com uma alegria, uma motivação totalmente diferente das primeiras aulas. Então, essa repreensão, essa ordem, ela trouxe uma mudança muito clara na vida de vários irmãos ali. Então, eu acho que esse é o grande testemunho, não é isso, Bruno, que nós tivemos ali. E aí, lá em Provérbios 9, 17 e 18, está escrito lá que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha que forte, né? Muito forte isso aí. E aí nos chama para que a gente tenha um arrependimento verdadeiro. Genuíno, né? De dizer para Deus de verdade, como o Tiago disse um dia, cara, eis-me aqui. Eis-me aqui. E ó, aquele Tiago, aquele Bruno, aquele Wilkley do passado, pô, não dá mais, sabe? É a gente olhar e falar, caramba, eu, por exemplo, eu levei 36 anos para conhecer a Cristo. E aí eu fiquei falando, quanto tempo eu perdi da minha vida? 36 anos, né? Privilegiados são aqueles que nascem no berço cristão. Sim. Porque eles têm o privilégio de conhecer a palavra de Deus desde o ventre da mãe, que ora por eles, né? Que profetiza coisas boas, os pais. Mas como nós somos de uma geração que talvez não tenha tido esse privilégio, nós estamos tendo o privilégio agora e estamos passando para os nossos filhos. E as nossas gerações posteriores serão abençoadas. É uma promessa da palavra de Deus. E assim, ninguém é feliz sozinho, né? Não, jamais. Eu acho que ninguém é feliz numa ilha paradisíaca, linda, maravilhosa, sozinho. Não faz sentido para a formação social do homem, né? Para a formação dele. E quando a gente perde esse tempo, a gente entende que a gente também deixou de ser uma ferramenta para a vida de alguém. Com certeza. Para eu chegar onde eu cheguei hoje, muitas pessoas me ajudaram, muita gente me ajudou. Nossos sonhos passam por pessoas. Exatamente. Pessoas me ajudaram financeiramente, emocionalmente. O pai que aposta na carreira do filho, no projeto. O pai que aconselha, o tio que ajuda. Então, assim, ninguém chega a algum lugar de exponencial sozinho. E exatamente a função de quem ajuda é levar a felicidade, é compartilhar a felicidade. E a gente sabe que a felicidade é quando a gente gera para nós e para o outro. Ela nunca é somente para o outro e nunca somente para nós. E esse compartilhar, esse tempo perdido, ele não foi só perdido para nós. Verdade. Ele foi um tempo perdido que teu filho deixou de receber, tua esposa deixou de receber porque tu não tinha, eu não tinha, ele não tinha. Isso. É verdade. Então, nós só vamos dar o que nós temos. E para ter, e se nós perguntarmos, quem quer ser mais próspero? Quem quer ter uma família mais feliz? Todo mundo. Todo mundo. Mas chegou a ser um jargão, um clichê, mas quem quer pagar o preço por aquilo? Que você tocou no principal ponto. Ninguém quer pagar o preço. Todo mundo olha para o cristão, mas não sabe o preço que se paga. Nós pagamos um preço para estar aqui hoje. E assim, o preço é alto. Porém, a paga, ela é infinita. Mas, Wilkley, eu acho que isso passa muito pela falta de governo que o homem tem sobre ele, principalmente. Porque o homem é movido pela sensação. Eu estou com vontade de olhar para a mulher, eu olho. Estou com vontade de mentir, eu minto. Estou com vontade de ganhar alguma coisinha. Emoções. Exato. Mas aquilo não é tão descarado. Porque o mal, ele nunca se apresenta. Claro, exceto quem está declinado mesmo a fazer coisas já tá... corruptas, enfim. Mas quando a gente faz as pequenas ações que vão acorrentando a nossa vida ao longo dos anos e a gente não consegue se libertar daquilo sozinho. E aí precisa de um Wilkley da vida para pegar um amigo que está ali fazendo um curso e dar uma palavra, destinar o teu tempo, que o tempo hoje é escasso de todo mundo. Bruno para vir aqui, você para estar aqui, eu e todo mundo aqui, a equipe, para poder gerar essa felicidade na vida das pessoas. Eu acho que há uma energia, há um poder de Deus muito grande nesse ministério de família. Eu creio nisso. Eu creio que a família ela foi gerada no coração de Deus. Quando você tocou que ninguém nasceu para viver sozinho, a palavra de Deus vai dizer que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Fez ele uma ajudadora. E o próprio homem deu o nome a ela de Eva, né?
Então, assim, depois disso veio a sociedade se difundindo através de veio os filhos de Adão, por aí foi a sociedade foi crescendo num todo. E hoje nós não conseguimos viver sozinhos, né? Tem um dos temas no curso também que a gente fala que o homem ele pode estar sozinho, mas não pode viver só. Solitário. Solitário, entendeu? Mas o curso é bem amplo. E eu queria muito, cara, agradecer a vocês que o tempo nosso chegou ao fim aqui. Eu, assim, toda vez que sento aqui nessa mesa do bate-papo aqui, se deixar, a gente vai virar um podcast aí de 3 horas fácil para falar do curso. E tem muito conteúdo. Mas eu quero muito agradecer, como você falou, a questão do tempo, de vocês disponibilizar do tempo. Sei que você é um cara que tem bastante afazeres. Nosso amigo aqui comentou que hoje era um dia de folga, mas acaba não sendo, porque tem os afazeres particulares, né, Bruno? Verdade. E assim, eu também tenho meus afazeres particulares, mas a gente disponibiliza, entende que isso é um investimento no reino de Deus. Eu entendo que esse momento que nós estamos fazendo aqui também faz parte do nosso dízimo, dizimar com o nosso tempo. O dízimo não requer só questões financeiras, requer o tempo, o nosso tempo de estudo na palavra de Deus, nos materiais de auxílio, como é o meu máximo, num podcast desse de bate-papo que vai ao ar no YouTube. Então, assim, eu quero muito agradecer vocês de coração e eu peço a Deus e oro a Deus que Deus siga mais dando sabedoria a vocês, para que vocês consigam caminhar nesse ministério, sigam o currículo, porque a cada curso que vocês puderem fazer, faça um esforço, faça. Você já fez o comunicação, o Bruno vai fazer também, vai liderar a turma do meu máximo. Gente, faz que, assim, é top demais. É muito bom. E a cada curso a gente vai sendo, sabe aquela apertãozinho? Aquela apertadinha no parafuso, o alicate às vezes que vem, uma chave de boca, e a gente vai sendo mexido. Deus tem coisas extraordinárias para a vida de vocês. Só para corroborar contigo, e a gente, no final aqui, eu hoje costumo dizer para todo mundo, não fique sem fazer um curso. Isso aí. Não fique sem fazer. Não fique. Então, eu queria agradecer, Tiago, Bruno, agradecer vocês de casa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sigam o nosso canal, dê um like, compartilhem, curtam à vontade, tá bom? Maiores informações é só seguir as nossas redes sociais do @Ministério da Família Atitude. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.